Ei, turma! Bianca aqui. Vinícius por aqui. E Cláudio Tonon, junto com a voz da Paulinha do Além aqui, né? Porque a hora que a gente já está gravando, ela já começa a falar junto com nós. Que assim, ó, gente, para você que está nos ouvindo no podcast, a Paulinha sempre quer estar junto, então ela fala ao fundo, tá? Sejam bem-vindos a mais um Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. E hoje esses dois parece que trouxeram algo bem interessante e diferente, via-se de passagem, que os professores de ciclismo indoor adoram. Conta aí, dois, qual é o assunto do dia de hoje? Bom, o assunto hoje é um pouco de técnica. A gente vai falar da importância da postura e das posições ao pedalar. Para esse podcast, já com o título, não tem muito o que contar a história ou enrolar. Então não vai ter redação, não vai ter história. A gente já vai partir direto para as perguntas. Inicialmente... Pera, não, cara, gente, eu sei que você que está ouvindo o podcast agora, ou me vendo na tela grande, devia estar pensando assim, caraca, agora eu até sentei para ouvir as histórias do Vini, como diz a Bianca, porque do último podcast, o feedback que eu mais ouvi foi que adoraram o Senta que lá vem a história da Bianca. Mas já que não tem história, vamos para a pegada aí, vamos direto ao com as posições. Solta aí, dois. Inicialmente, como a gente vai falar da importância da postura e das posições ao pedalar, a gente tem que falar do ajuste da bike, que com o passar dos anos teve algumas dicas em relação à altura do guidão que mudou, o banco foi para trás, enfim. Para começar, qual a importância de fazer um ajuste fino no seu fit em relação à bike para que as posições sejam potencializadas durante a aula? Cara, o ajuste da bike é o pai de todos, né? É a base de todos. Se a gente fosse usar como como o Thiago Nigro tem feito nessas últimas 2 semanas, a mitologia nórdica para falar sobre o ajuste da bike, sobre o fit, né? Sobre posições, o ajuste da bike seria o nosso querido Odin, né, cara? O pai de todos, porque é dele que nasce tudo, é dele que sai tudo. Agora, pô, ajuste fino, cara. Não são todas as bikes nacionais que nós conseguimos fazer um ajuste tão fino assim, né? E é difícil, cara, a gente medir muitas vezes. Não, eu vou fazer um bike fit, vou trazer meu fit da bicicleta. Para quem não sabe o que é um bike fit, né? Ouve o nosso podcast, procura um vídeo para trás onde a gente fala sobre bike fit. Mas bike fit é fazer o ajuste, é ajustar a pessoa, a bicicleta para a pessoa, né? Então, cara, é difícil fazer isso na sala de bike. Um bem feito já é o suficiente, cara. Um bem feito, porque o fino, como diria minha nova mesa de discussões, é só no campo de batalha, que é ali que você vai um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para frente, um pouco para trás, um pouco para cima, um pouco para baixo, até você ficar perfeito. E guarda isso, gente. Em bicicletas que você tem o furo para o encaixe, fica muito difícil a gente fazer um ajuste fino na bicicleta. Tem uma situação que eu acabei de lembrar aqui, da Joyce falando na supercapacitação. Já é o primeiro gancho em cima da minha questão. Eu adoro ganchos. Eu lembro da Joyce falando de uma situação de o banco, ou não sei se foi a Joyce ou se foi você, mas quando a altura não dá certo, você coloca o banco um pouco mais para trás e mais para baixo, alguma coisa nesse sentido, não lembro. Comenta isso para a gente. As duas coisas são fato, né? Por exemplo, às vezes você vai usar um furo no ajuste do banco, né? Vamos lá, vamos começar do começo. Mas qual é o principal ajuste da bike? A altura do banco. Tá? Então, para você que está nos vendo agora no YouTube ou para você que está nos ouvindo no Spotify ou no seu tocador preferido, o principal ajuste da bicicleta é a altura do banco. Sempre será a altura do banco. Porque, como dizia meu amigo Glenn Ostergaard, é aí que fica a casa de máquinas, né? A casa de máquinas fica apoiada no banco. Então, a altura do banco é a principal coisa.
Mas algumas bicicletas, e se não me engano, a maioria das bicicletas nacionais, ela é guiada por furos, né? Onde você tem que puxar uma alavanca, encaixar e ter um furo. Quando acontece isso, às vezes, o furo de baixo fica baixo, o furo de cima fica alto. E aí, o que eu faço? Aí eu regulo para frente e para trás no banco. Toda vez que eu abaixo o banco, eu ponho ele um pouco para trás. E toda vez que eu subo um pouco o banco, eu coloco ele para frente. Então, às vezes, dessa forma, para você que está nos ouvindo, vai lá no YouTube, clica nessa parte do canal do vídeo, acho que nós estamos aí nos primeiros 5 minutos. Olha o que eu faço com a mão. Banco alto para frente. Se eu abaixo o banco, para trás. Porque daí eu aumento a distância entre os pontos. Por isso que a Joyce fala isso no vídeo. Só mais um gancho do meu gancho. Bianca, ele combinou que não ia deixar você falar hoje aí. Sim, Ah, percebi. já vi no aguardo aqui. Eu estou treinando em casa, eu tenho uma bicicleta aqui que ela só tem o ajuste para cima e para baixo do banco, não tem ajuste de guidão. E no clube tem uma bicicleta, tem 2 bicicletas lá. Uma bicicleta que fica na academia e uma bicicleta que fica para as aulas. Uhum. Essa bicicleta da academia é diferente da bicicleta das aulas, são marcas diferentes. E vez ou outra eu treino nas 3 diferentes por conta do ajuste fino de resistência, que é diferente nas 3 bicicletas. E toda vez eu chego com o ajuste, eu fico me regulando porque eu erro o ajuste por causa de uma diferença da outra e tal. Então, é importantíssimo para você que está nos ouvindo tentar fazer o máximo do ajuste fino, porque nem sempre você vai estar numa bicicleta que encaixa legal para você. Então, procura sempre o máximo de ajuste. Com certeza. O problema é que, às vezes, a bike não colabora, literalmente. É um quadro pequeno, né? Vamos dizer, a bike é assim, 90% das vezes, né? Às vezes o que acontece é ela ficar muito fechada, e esse muito fechada também atrapalhar, principalmente as de guidão fixo, né? Então, gente, o ajuste da bike daria 25 podcasts, 25 vídeos falando sobre cada pedaço dele, de tão importante, de tão fundamental que o ajuste da bike é. Né? Do mesmo jeito, acho que eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Fala aí, né? Que nem aquele da bicicleta, acho que esse daria um ótimo vídeo individual, tipo, mostrando, né? Eu vou fazer Sensacional. isso. Ainda mais tendo as bikes aqui de exemplo, né? Dá para usar. Manda lá, Bianca, senão ele não vai deixar se falar. Manda uma pergunta sua aí. Ô, Tomão, a importância das dicas nas suas posições. O professor dando dicas, você fala Isso. qual a importância? Cara, o Qual a professor importância? ele é responsável por tudo o que acontece dentro da aula, né? Eu falo que tudo, 100% do que acontecer dentro da sua sala de aula é responsabilidade do professor. Quando a gente dá as dicas corretas, quando a gente é preciso nas dicas, e dicas sensatas, né? Como diz o ditado, que realmente existem, que são verdadeiras, o aluno faz. Você mostra e você fala o que você precisa fazer. Então, é aquela história que eu sempre falo, né? A gente tem lá os 3 tipos de aluno. A gente sempre fala isso, né? Toda vez que a gente fala de técnica ou de coisas assim, a gente fala dos 3 tipos de aluno. Para você que está assistindo pela primeira vez o vídeo, você tem os caras que te ouvem bem, você tem os caras que te veem bem e você tem os caras que precisam sentir alguma coisa. Quando você dá dicas de posição, você tem que ensinar como o aluno fica na bike, você tem que ensinar, falar para o aluno o que ele precisa fazer, porque senão, né, a frase é sempre a mesma. Ele faz o que ele quer. Então, quanto mais precisa for a dica, quanto mais... e guarda isso, gente. Quanto mais simples for a dica, melhor ela é aproveitada. Sabe aquela história assim, Bianca? Imagina se eu chegasse aqui para você e falasse assim, Bianca, eu quero uma contração concêntrica de bíceps femoral. Então, olha só, o que é uma contração concêntrica de bíceps femoral? Vini, meu caro universitário, explica para as pessoas de uma forma simples. Mas nunca! Não, você só faz aí, velho! Cara, tá vendo como ele ouve mal, Bianca? É a idade, fez 41 anos ontem, é a idade. Bíceps femoral. Qual é o exercício do bíceps? É da perna.
puxa o calcanhar atrás. Olha só, meu. Então, quanto mais simples eu for para o meu aluno, mais fácil ele vai entender. Essa situação que você acabou de falar é uma coisa que me irrita de um tanto. Eu estava dentro da academia, o cara fazendo um exemplo de uma puxada, o cara começa a falar tecnicamente para o aluno, uma coisa que o aluno não tem que saber. Mas, ó, Começa a ir lá no músculo do cara. Eu falei, meu, o cara não tem que saber isso, velho. O cara quer saber dele emagrecer, dele ficar forte e nada mais. mas assim, ó, falando sobre as dicas e posições, e tem que ser muito simples, direto. E aquele instrutor que trabalha com RPM e sprint? Algumas posições são bem parecidas, Ok, certo? sim. E as dicas? Também podem ser parecidas ou tem que ter uma certa diferença entre um e outro? Excelente pergunta, meu. Excelente pergunta. Cara, a dica básica é sempre básica. Básico é básico para tudo. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu estou lá sentado na parte de trás do banco, com o peito para frente, segurando na parte reta do guidão, isso é básico para todo mundo. Agora, as dicas avançadas, né, meu, aí está mais relacionado ao programa ou àquilo que o professor realmente precisa ensinar naquele momento. Né? Então, por exemplo, se eu estou nessa mesma posição, fazendo muita força, que é o caso do sprint, às vezes, né? Eu preciso de dicas para melhorar essa posição aí no futuro para que ele pedale melhor. E aí eu dou dicas diferentes, porque geralmente nessa posição, no RPM, a gente nunca está fazendo força. Com exceção do MIT 91. Entendeu? Então, tipo, eu tomaria cuidado com isso. Porque, e outra, a nomenclatura, a forma de falar, aí vai relacionado ao programa, né? Então, o cara que tem vários programas diferentes, né? Como a gente gravou com o Cello, né, cara? Eu achei super legal o podcast do Cello, né? Que ele conta um pouco sobre a Spin Soul. Tem coisas diferentes. Você viu que legal? Eles têm uma música onde tem que fazer flexão. Seja de tríceps, seja de peito, seja de tronco, tem que ter movimento de flexão. Cara, legal, ué. Então ele vai usar outras dicas que são importantes para o negócio dele, né? Então acho que tem a ver com o programa principalmente. E aí? Pode ir, Vi, desculpa. Pegar mais teu. Seguindo nesse esquema aí, uma vez um aluno me questionou. Mas se a bicicleta está parada, que diferença faz a pegada 1, pegada 2, pegada 3, pegada 10? O que vai mudar na minha vida? Onde é que eu boto a mão no guidão? Cara, meu, essa aí é uma coisa que a gente sempre deu risada, né? Por causa desse fato, né? Na verdade, muda tudo, né? Quando você muda a angulação do corpo, né, de acordo com o que você tem que fazer, você está ativando músculos diferentes. Se a gente for pensar, né, olha, essa aula aqui tem quase padrão uma aula de cinesiologia, né, meu? Se a gente for pensar nos 4 tipos de músculos que trabalham o tempo todo em cada uma das posições, que são os agonistas, antagonistas, estabilizadores e sinergistas, para cada posição que você faz, você tem grupos diferentes desses músculos trabalhando. Então, por exemplo, quando você está mais em pé, você está sentado mais com o corpo um pouco mais alto, cara, os músculos sinergistas ali, meu, que tem a ver com trapézio, para puxar seu ombro para baixo e tal, estão mais fortes. Você tem os músculos agonistas, que são as pernas trabalhando ali o tempo todo, né, cara, mas com menos força do que antes. E você tem os músculos que a gente pode considerar quase antagonistas, que são os músculos abdominais que te mantêm no banco contra a gravidade do pedal. Olha quanta coisa louca. E aí você tem os estabilizadores, né, meu, que é a musculatura oblíqua. Mas agora, quando você desce um pouco mais o tronco, você muda tudo essa cadeia. Essa cadeia muda. Porque você já começa a jogar um pouco mais de força no reto abdominal. Você começa a ter uma ação maior na pedalada do glúteo. Você começa a ter uma ação maior dos braços, porque você tem que começar a segurar e não mais apoiar no guidão, porque você está segurando do lado do guidão. Então, tipo, ó, eu mudei o abdômen que entra em ação. Normalmente, quando eu vou para essa posição, eu estou pedalando com mais forças, eu também estou usando mais músculos na perna. Olha quanta coisa. É claro que isso dá trabalho saber, né, gente? Ninguém nasceu sabendo esse tipo de coisa. Você tem que ir lá estudar o brinquedo todo, né?
E como diz o Vinícius, aproveitando o gancho aí, ó, no momento que a gente está fazendo força na bike, sentado, qual que é a importância de sentar mais atrás do banco? Então, vamos lá. Esse negócio de sentar mais atrás, gente, toma cuidado. A primeira coisa, antes de eu falar de sentar mais atrás, a primeira coisa é, se você está sentado no banco e vê, presta atenção, isso foi a Paulinha que espirrou, tá, gente? E você vê, presta atenção, eu vou até chegar perto. Eu aposto que todo mundo vai atender a campainha em casa na hora que eu ouvir esse podcast. Eu adoro quando acontece isso. Todo mundo, presta atenção, que está ouvindo e assistindo, se você está ouvindo, vai lá no YouTube para me ver de perto. Se você vê a ponta do banco, você está sentado errado no banco. Já começa aí a história. Entendeu? Então, por isso que eu quis deixar isso muito claro, porque senão vocês vão falar, vocês vão sentar para trás do banco e vão falar, foi o Tonão que falou, foi o Tonão cacete, entendeu? Tipo, se você vê a ponta do seu banco, você está sentado errado no banco. E a segunda coisa é, se a sua lombar está mais alinhada, você também está sentado errado no banco. Dessa forma, você precisa manter os dois ossinhos do bumbum inteiro no banco. Ó, gente, conhecimento chegando. Aí, quando você senta um pouco mais para trás, Bianca, que na verdade é no lugar certo e não para trás, porque a dica sentar para trás do banco não existe. Sentar para trás, não. É sentar na parte de trás do banco. Guarda isso, gente. Não então, existe. a dica, senta no fundo da bike, também não existe. Cara, eu juro por Deus, velho. Se você falasse senta no fundo da bike para mim, eu ia sentar na garupa da bicicleta. Eu ouvi isso, hein? Eu ia falar assim, ó. Eu ia falar assim, ó. Senta na garupa da bicicleta. Vinícius, Pô, eu dou aula há 10 anos, 18 anos dessa porra. Nunca falei senta para trás no banco. Senta eu não vou dizer quem foi, mas eu ouvi. Senta na parte larga do banco, não senta para trás. Não, você fala senta para trás, gente, quando você está sentado na ponta e vai voltar para a posição correta. Certo? Então, isso eu falo. Então, tipo, eu estou sentado lá na frente do banco para pedalar rápido. Eu vou voltar para uma posição confortável, sentar atrás, na parte larga do banco. Sentar no fundo da bike. Se eu sentar no fundo da bike, eu vou sentar na garupa. Entendeu? Então, você que está ouvindo isso aqui, ó, gente, isso é um assunto que me deixa nervoso. Você que está ouvindo, vai lá no YouTube, você vai ver a minha cara com esse assunto. Então, é assim, ó, senta na parte larga do banco. Por quê? Quando você faz isso, você tem um ciclo maior da pedalada. Com isso, você consegue utilizar muito mais glúteos, seja eles médio, enfim, mínimo ou máximo, na pedalada, porque o ciclo, o giro fica muito maior. Muito maior. Então, se você está pedalando e seu banco está muito para frente, você não consegue fazer isso. Por isso que a regulagem da altura e distância do banco, a altura primeiro e depois a distância é um ponto fundamental na hora que você for fazer uma aula de bike, porque senão, cara, você vai trabalhar muito menos músculos. Isso que eu ia te falar agora. Você acabou de matar, mas o óbvio precisa ser dito. Quando você faz o ajuste no começo, normalmente a pessoa senta, sobe e tal, vê a perna, a angulação tá legal, beleza. E na hora que vai para o pau da aula, chega o momento de sentar mais atrás ou sentar mais à frente para fazer. Sentar mais atrás nunca. Para com esse papo aí, que isso não existe. Então tipo, sentar na parte larga do banco. Sentar na parte larga do banco ou sentar à frente para colocar mais velocidade fica esquisito. Então, na hora que você fizer o ajuste fino da bike, já testa esses movimentos para encaixar tudo, não só a resistência básica, não só ver se está tudo certo. Testa o que você vai fazer durante a aula. Vini, para não ficar esse ajuste fino, cara, eu vou ser bem sincero para você, eu não gosto desse termo. Porque esse ajuste fino, cara, puta, meu, eu só conheço uma marca de bicicleta que dá para fazer, entendeu? Tipo, que eu saiba, né? Entendeu? Que não tem furo, que não tem nada. A bicicleta sabe, desliza. Então, para mim, isso é ajuste fino. Para mim, ajuste fino é uma régua, cara. Entendeu? Porque eu na aula lá, no último workshop,
Eu dei aula na quinta e dei aula na sexta e no sábado. Cara, eu quase me machuquei, porque o taquinho da minha sapatilha estava 2 milímetros torto. Então, isso é ajuste fino, cara. Entendeu? Existe o básico, existe o mínimo, existe o bom e o fino, que aí, para mim, é régua. Sem régua, não dá. E são poucos professores que estão preparados para isso, e nem, assim, ó, eu um dia, cara, imagina assim, ó, imagina que eu chegasse para vocês dois e falasse, ó, eu tenho um curso de ajuste da bike, eu aposto que vocês dois fariam. Aí eu venho com uma bicicleta que tem regulagem no guidão e no banco, certo? Porque é assim que eu faço o ajuste fino. Aí chega na bicicleta da Bianca, não tem. O dela ainda tem. Tem, né, Bianca? A sua tem, né? Que é a Tour, né? É a Tour S. Aí chega o outro menino que foi lá, pagou o curso lá, R$500 para fazer o curso. O dele, uma carroça de ferro lá, que não tem regulagem nenhuma direito. Que tem ainda limite de furo, porque tem muita marca de bicicleta que o canote é curto, gente. Eu já pedalei em muito banco baixo, porque não tinha mais furo, porque não era seguro. Se eu subisse mais um furo, podia quebrar o canote. Então, olha só que loucura isso. Se eu lançasse um curso de ajuste da bike, talvez eu vendesse uns 100 cursos de ajuste da bike. Mas e aí, como é que eu faço? Eu vou enganar o cara? Agora, imagina assim, ó, nós temos, sei lá, academias compraram Stages, SC3. Cara, eu posso vender um curso de ajuste da bike. Porque daí eu vou ensinar vocês a ajustar a Stages SC3. Entendeu? Então, acho que fino é isso. Agora, o que eu acredito, e agora eu vou validar a sua dica, Vini, é que toda aula faça uma pequena mudança para tentar chegar naquilo que te deixa mais confortável. Então, tipo, toda aula, põe o banco um pouquinho para frente, mas pouco, um pouquinho para trás, vai testando. Pede para o seu professor te olhar para ver se você está fazendo o ciclo do pedal inteiro, se o seu tronco está 90 graus, vê se você sente dor no ombro ou dor na mão, porque dor na mão é um ajuste errado da bike, dor no ombro é outro ajuste errado da bike. Vai variando tudo isso até você chegar ao ajuste que é para você ideal. Porque fino, para mim, só máquina. Só na decisão. Eu acho que a minha ideia era falar isso aí. Mas não, por isso que eu falei, eu estou validando a sua ideia, tá? A sua ideia é perfeita. Não coube, foi um erro do vocabulário aí, mas exato, a ideia era. Por isso que eu falei que assim, ó, o termo é ruim, porque se você falar isso para um fitter, nossa, ele vai destruir nós, mano. Ele vai falar que nós não conseguimos, e ele tem razão. Entendeu? Agora, o ideal para você, que aí eu volto tudo para trás. Então, imagina que o Vini falou assim, gente, o ajuste ideal é você todo dia fazer um ajuste pequeno para melhorar. O Vini tem toda a razão. Tá? Então, isso conta muito, 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 muito. Manda bola aí, Vini. Pode continuar na empolgação. Esse assunto dá briga, gente. Rende. Dá briga. Mas vamos lá. E quando a gente está em altas velocidades, por que fica um pouco menos difícil manter essa alta velocidade quando a gente chega um pouquinho para frente no banco? Porque você diminui o ciclo, só por isso. Quando você senta para frente, o seu joelho sai da angulação de trás, que ele está quase 90 graus, né, para frente, né, e aí você fica com um giro menor. E se você pegar uma caneta agora e ficar fazendo giros grandes, você vai ver que ele leva mais tempo. Quando você senta para frente, o seu pé faz giros menores. Por isso que a gente abaixa um pouco a ponta do pé para girar rápido, né? Mas como eu já mostrei em fotos, né? E, cara, agora eu aprendi porque a gente consegue fazer lives assim, ó, e compartilhar a tela. Depois nós precisamos testar uma vez disso para pôr uma imagem. A posição do pé do cara está sempre igual, mesmo ele sentado lá na frente e o ciclo menor, mas o pé dele está sempre igual. É só por isso, porque sentando para frente, você diminui o tamanho do giro, diminuindo o tamanho do giro, você consegue fazer mais e mais rápido. E para você que é gancho de novo, para você você tomou no queixo. Não me deixa falar. Agora você tomou no queixo, Bianca. Mas essa é importante, ó. Eu quero ver, o dia que a gente gravar o podcast, todos nós aqui, ao vivo, vai ser animal, porque daí que tomar o gancho... Tomara que os ganchos não saiam de verdade, senão... A hora que o Vini entrar na sua frente, bem, você vai dar uma cotovelada. Eu já chego de capacete. Isso aí. Manda lá, Vini, do gancho.
É importante falar isso porque tem, deixa eu ver aí, 15 anos que eu dou aula de ciclismo indoor, já dei RPM, saí da RPM, voltei para RPM, e essa dica de ir para frente, diminuindo o ciclo do pedal, fica mais fácil de manter as altas velocidades, eu aprendi agora em 2021. E eu tô, vamos dizer assim, tô aprendendo a lidar com isso, porque a resistência, toda vez que na hora que eu chego para frente, falta. Eu preciso ainda ajustar e colocar mais. A sua resistência de velocidade, né, que no RPM tem um nome, ela está baixa porque você estava na posição anteriormente, entre aspas, errada, né? Mas na verdade não é errada, é que te dificulta a pedalar rápido. Quando você vai para frente, além do que, né, quando você vai para frente, você não tem tração de puxar o pedal, você empurra mais. E quando você empurra mais, você usa, a musculatura de maior força do nosso corpo, que é o quadríceps, né, cara? Que tem muita força por ser os 4 maiores músculos do corpo atuando. E é uma mudancinha assim, então você faz assim. Cara, é 3 dedos para frente no banco, 2 dedos para frente. É absurdo. Banco, já era, é absurdo. É uma diferença muito grande de resistência, é muito grande. Uhum. Mas manda agora lá, vai, não tem mais gancho. Senão, fodeu. Posso ir, então? Ó, no calor da aula ali, ataque em pé. Bom. O que o professor não pode esquecer de jeito nenhum? Pedir para o aluno... ensinar, de mostrar. Pedir desencostar do banco. Só desencostar do banco. Se o aluno está fazendo o ataque... essa é uma dica para ele pedalar melhor, tá? Para ele fazer o ataque. Eu não estou dando uma dica de segurança. Então, tipo, a dica para ele pedalar, para ele fazer essa posição de ataque, seja ele que programa ele dá aula, enfim, é desencostar do banco. Né? E a dica de segurança total, nunca o joelho pode ir embaixo do guidão. Essa é a dica de segurança master blaster, que na minha opinião tem que dizer quase em toda a aula quando existe alunos iniciantes ou intermediários. E por que não pode ir embaixo do guidão? Porque você está saindo muito do eixo do pedal e isso vai comprometer sobrecarregando o tendão patelar. Principalmente o tendão patelar, e em 90% dos casos, nesse caso, ele está jogando o peso para frente no tendão patelar, então o risco é muito grande, porque ele já passou do ponto de segurança, porque primeiro, se ele puxar o joelho, ele bate no guidão, e essa posição, a principal dica assim, de alta performance dela é puxa o joelho. Então, se ele está com o joelho embaixo do guidão e não puxa, ele está empurrando. Se ele está empurrando, ele está sobrecarregando o patelar por estar fora do eixo do pedal. Então tipo, nossa, é uma dica que mata a outra, tá ligado? Tipo, nossa, quando eu vejo um professor ou um aluno pedalando com o joelho embaixo do guidão, confesso que treme o corpo inteiro, entendeu? Gancho? Bianca, outro gancho? Bianca, ele falou que é com você aí. Qual é a pergunta? Com a Bianca. Comigo? Tem uma do sprint aí. Não, já fiz. Já foi essa? Já. Então, vamos lá, vamos aqui. Ó. Em relação aos braços, por exemplo, na posição que a gente segura atrás, na parte maior do guidão. A posição mais confortável, vamos dizer assim, é isso? Aquela posição mais confortável, ok? Tipo, você está passeando. Eu falava muito essa dica para o pessoal na hora de retornar. Volta calma, tal. Hoje eu ouço o cotovelo para baixo, que é uma coisa que eu não consigo encaixar porque a minha bicicleta não permite. Peraí. Cotovelo para baixo como? Apontando para baixo ou puxa ele para baixo? Apontando para baixo. Porém, a minha bicicleta, por conta do guidão não ser largo, meu guidão ele fica apontando uma direção de 45 graus. Vamos dizer assim. Quem está vendo no YouTube, ele fica assim, ó. Ah, entendi. Por que raios o guidão tem que apontar para o cotovelo tem que apontar para baixo? Ué, porque é anatômico. O meu fica torto.
Não, a primeira coisa que faz seu cotovelo ficar torto é o seu dedão passando por baixo do guidão. A partir do momento que você passa o dedão por debaixo do guidão, você não consegue fechar o cotovelo. Se você deixa o dedão nessa posição, ó, você consegue fechar o cotovelo. Se você faz assim, ó, com o dedão no guidão, você não consegue fechar o cotovelo, porque daí fica fora da anatomia. Entendeu? Então, testa depois para vocês verem, você que está assistindo, ouvindo. Para quem está me ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube e confere. Eu estou com a mão reta, o punho reto, e o dedão, ele fica, deixa eu virar aqui, ó, ele fica nessa posição. Ó. Porque se você fizer assim com o dedão, você não fecha mais o cotovelo, você não consegue manter o cotovelo alinhado, o cotovelo vai apontar para fora. E você, Vini, por ser um cara que anda de mountain bike, talvez exista uma certa resistência, porque lá no mountain bike, né, cara, você anda com um cabo de vassoura na frente da bicicleta, que é um guidão de quase 60 centímetros ali, que é para manter o equilíbrio na bicicleta. Onde nós, na Speed, o tempo inteiro, nós estamos com o cotovelo alinhado com o ombro e com a mão. Você também anda de Speed, entendeu? Sim. Então, o cotovelo é anatômico, cara. É anatômico. Agora, se o seu guidão tá assim, né? Se o seu guidão é assim, que nem se falou, aí sim que você tinha que fechar o cotovelo, porque se o seu guidão tá torto e você tá assim, ó, tá parecendo o Patoré aí. Não. O meu guidão ele é curto, e aí na hora que eu fecho a mão, ó, eu não consigo colocar ele. Ah, mas aí seu guidão é muito curto, né? Porque muita bike o guidão é curto, mas é que o seu deve ser muito curto, entendeu? É bem curtinho. Posta uma foto nos stories e marca nós lá, pede para Marcela tirar com você segurando que a gente tenta arrumar. Não, beleza. E acho que deve ser a última questão aqui que a gente vai fazer. Já é um contar histórias. Você pedala aí. Não podia faltar, né? Não podia faltar. Não, com certeza, né, Bi? Fala sério. Você já dá aula aí há mais ou menos 18 anos. Eu há 15 e a Bianca há 2. Para falar um pouquinho de evolução dos equipamentos. Por que tipo de situação você já passou em relação à postura e às posições que a gente tem que ficar nas bicicletas? E hoje, o que dizer desse histórico de evolução dos equipamentos em relação a se sentir encaixado nas bikes? Porra, bem legal isso aí, cara. Na verdade, tudo que vocês imaginarem de errado, eu já fiz, entendeu? Tipo, eu já vivi, porque eu já vivi situações onde eu fui dar treino e a bicicleta não tinha ajuste para mim, mas porque eu tenho 1,93 m, né? A Bianca provavelmente se ajuste em qualquer bicicleta, a Paulinha em qualquer bicicleta, uma pessoa de 1,70 m em qualquer bicicleta. Agora, 1,93 m já não é assim. Então, eu já vivi situação do pedal cair no meio de uma aula, eu já vivi situação do pé de vela cair no meio de uma aula, eu já vivi situação da corrente estourar no meio de uma aula, da pastilha pular da bicicleta e eu não ter mais freio, eu ter que trocar a bicicleta porque eu não tinha mais regulagem. A única coisa que eu não vivi foi o guidão. Eu já dei aula em bicicleta com o banco assim, que sentar na frente era quase um estupro, entendeu? Tipo, porque raios que o parta, alguém senta lá atrás no banco, a bunda para fora e a ponta sobrando, o banco empina, né, meu? E aí, o que mais? A única situação que eu não vivi, né, foi o guidão cair, entendeu? Mas eu já dei aulas em guidões que dava para... Não, tinha ferro para fazer 2 guidão, não 1. Então, tipo, não dava nem para... pedalando em pé, eu tinha que segurar quase que na parte de trás do guidão. Então, tipo, cara, eu vivi todas essas situações, em todos os lugares do Brasil, né, cara? Foram poucos lugares que eu dei treino numa bicicleta extremamente confortável. A não ser quando eu dava treino e que as academias tinham, sei lá, body bikes na época, que até então as stages não existiam no Brasil, né? A gente usava muito as body bikes, mas, cara, eu tenho foto dando aula especial em bike, cara, que eu não cabia nela, entendeu? Mas a pessoa queria muito que eu desse uma aula com ela. Tá bom, eu vou. Chegava lá, a bicicleta, eu não cabia na bicicleta, entendeu? Então, eu cheguei a estar pedalando, o pedal saiu no meu pé, sabe, ficar preso embaixo da sapatilha, entendeu? Então, e eu cheguei ao ponto de um dia pôr meu pedal numa bike e ter que desmontar ela para tirar o pedal, porque a bike eu não conseguia enfiar a chave por causa
né, do modelo dela, né? E aí eu posso citar 3 evoluções, né, cara? 3 evoluções que vale a pena citar, né? A primeira, né, a correia. Ao invés de corrente, correia. Né? A bicicleta ela é mais silenciosa, ela é mais macia de pedalar, ela dá menos manutenção. Né? O gestor que compra uma bicicleta com correia, cara, não tem problema. Puta, meu. Ó, eu tenho bicicletas aí de 10 anos que eu comprei, cara, que nunca deram problema na correia. E usadas assim, ó. Teve época que na minha academia tinha 26 aulas de RPM por semana. Entendeu? Então, e nunca estourou uma corrente. Isso de bicicleta simples, tá? Bicicleta simples, de Livestrong, Matrix, Livestrong, né? As Tomahawk. Aí, essa para mim é uma das maiores evoluções. A segunda evolução, cara, na minha opinião, é o ajuste do guidão. O ajuste do guidão é a evolução, assim, ó, que ou vem logo ou a gente vai ter problema, sabe? Tipo, porque, cara, se uma pessoa que pedala muito indoor numa bike mal ajustada, tem problema. Ou ela vai ter dor nas costas, e essa dor nas costas é referente ao psoas dela, sabe? O ilio-psoas, aquele musculozinho que fica na frente, que só faz a flexão do tronco, né, cara? A flexão ali do corpo, né, meu? Esse músculo aí, por você ficar muito flexionado, né, a posição ruim em cima da bike tensiona a musculatura das costas. Então, agora, a maior evolução de todas é o pé de vela. Entendeu? É o pé de vela. A durabilidade e a eficiência de transferência de força que você tem quando você usa uma bicicleta que tem um pé de vela top, que tem um pé de vela top, 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 que realmente te dá segurança para fazer a força que você quiser na bicicleta. Porque uma das primeiras coisas que eu peço, né, até tem um vídeo aí no canal, no Universo Ciclismo Indoor, tem um vídeo falando assim, ó, pontos fundamentais para você olhar antes de comprar sua bicicleta para ter em casa. Cara, o pé de vela, na minha opinião, é a primeira coisa que o cara tem que ver. Porque ele quebra. Ele solta, ele quebra, e, cara, nossa, se isso acontece, você está em pé, tal, nossa, o estrago é gigante. Então, a maior evolução é essa. E os dois pé de velas que eu conheço que são, assim, muito foda, é o da Body Bike e é o Stages, né? O Stages tá já com o potenciômetro e tal. Você pegar... Cara, o dia que chegou o pé de vela aqui com o potenciômetro, né, na minha SC3, cara, só o pé de vela acho que deve pesar 1 quilo e pouco, se não pesar mais, que está com o potenciômetro. É aço puro, aquilo lá não quebra nem a pau. Né? Então, para mim, são as 3 principais inovações. Que banco, cara? Banco é conforto. Eu uso banco que pesa 200 gramas na minha bicicleta. Então, para mim, cara, qualquer banco é sofá. Né? Material do guidão é preferência. Uns gostam macio, outros gostam mais durinho. Né? E o ajuste, a gente sempre dá um jeito no ajuste. Agora, esses 3 pontos que eu falei são grandes evoluções nas bikes e que, para mim, fazem total diferença na performance e no prazer de fazer a aula. Porque o que eu ouvi de fitters, né, ultimamente, é que eles não pensam mais na performance do atleta. Eles pensam no conforto, que o conforto leva à performance. Então, se você consegue ajustar a bike bem, você consegue ter uma bike que você pedala com conforto, sabe, tipo, que é macia de pedalar, que é gostosa de pedalar, que você se ajusta bem em cima dela, a performance vem como consequência disso e não o contrário, entendeu? Gancho. Manda aí, adoro o gancho. Gancho não é programado. Não tem nada a ver muito com o nosso assunto, mas pode ser que tenha. Quem que faz a engenharia que não chama a gente para discutir esses pontos na hora de fazer uma bicicleta? Pessoas muito mais inteligentes que nós, Vini, pode ter certeza absoluta. Porque, por exemplo, cara, a Stages, velho, quem desenvolve a Stages são ciclistas profissionais, ex-ciclistas pro, aliados a engenheiros e designers, né, cara? Eu tô lendo um livro que chama Designer Thinking, que é, tipo, como que você faz isso, né, cara? E esses caras estão envolvidos com tudo, né? Da E, Stages, mas as marcas aqui do Brasil, essa bicicleta que sai aí, pelo amor de cara, Deus.
Eu vou falar mais uma vez coisas que eu estou estudando. Eles nem sabem que eles têm um problema e muito menos que existe uma solução. Cabe a nós, esse tipo de podcast, esse tipo de vídeo que a gente está subindo, se um dia cai numa marca famosa brasileira que fabrica bike, pode ser que esse cara fale, vamos convidar eles para vir dar uns pitacos aqui. Mas que eles acham que os engenheiros deles, pessoas que às vezes nunca pedalaram na vida, têm. Mas eles sempre têm alguns, como que eu posso dizer, conselheiros, vai? Sabe? Tipo, só que cada um olha para um ponto, né, Vini? Cada um olha para um ponto. Esse dia uma menina ligou para mim, eu tenho R$1.000 para comprar uma bike. Que bike eu compro? Nenhuma. Por R$1.000 não compra nenhuma, porque qual se comprar vai te dar problema. Aí um cara me ligou e falou assim, eu queria comprar uma bike. Qual? Essa aqui, R$2.000 e poucos reais. Eu falei, velho, onde você vai pôr essa bike? No meu estúdio. O que você vai pôr nessa bike em cima dela? Não, pessoas para se condicionarem, fazerem hits na bike, para perda de peso e tal. Eu falei, velho, pelo amor de Deus, não compre essa bike. Porque você vai ter problema. Aí eu vendi uma do Rafa para ele. Ele conversou com a Dani, eu vendi uma do Rafa, porque ele tinha lá um gap de grana e comprou uma body bike pro cara. Entendeu? Então, tipo, isso é muito importante, mas como você falou, onde esses caras, por que eles não chamam a gente? Primeiro que eles nem sabem que a gente existe. Esse é o primeiro ponto. E as grandes marcas, né, a body bike, a Tecnoginha é italiana, né, meu? Quem faz o design da Tecnoginha são ciclistas, né, cara? Ex-ciclistas profissionais são patrocinados pela Tecnoginha, né? Eu passei na frente da fábrica. A Stages, cara, era a antiga Schwinn, que era, a Stages patrocina campeões do Tour de France e tudo mais. Agora, as pequenas, velho, fica na tentativa e erro, né? Tentativa e erro, principalmente as nacionais. Quem sabe um dia eles assistem esse vídeo nosso ou busquem saber e a gente não participa de um processinho aí para ajudar o mundo do ciclismo indoor, né? Acho que esse dia vai chegar, cedo ou tarde. Manda mensagem para eles, Vini, isso é bom disso. Tipo, começa a mandar, sabe o que é? Vocês não querem um espetáculo? E aí, Bi, mais alguma coisa? Por aqui é só. Por aqui é só. Vini, é isso aí? Fechado. Por hoje é não só. Não pergunta de novo, não, senão vai começar outra história. Senão, porque, gente, olha só, enquanto eu estava respondendo a pergunta anterior a essa que o Vini fez, ele estava no stalkeando a galera na internet, entendeu? E aí nasceu essa pergunta que ele falou que talvez não serviria, mas serve muito. Então, para você que está assistindo a gente, esse foi um podcast onde, tipo, se você está vendo o vídeo, né, ou ouvindo o podcast, foi um podcast bem educativo, um podcast com dicas que vão ajudar você a fazer com que seu aluno tenha um melhor aproveitamento da aula. Lembrando que ele precisa se divertir em cima da bike, sim, mas com conforto e principalmente segurança. E é isso que a gente quis trazer nesse podcast, mas eu tenho certeza que futuramente isso vai voltar à tona em muitos outros vídeos ou podcasts aqui. E eu fico devendo para vocês, e vou fazer isso rapidamente, um vídeo sobre ajuste da bike, né? Eu tenho 2 bikes aqui, apesar de eu poder usar uma só, eu não vou poder pôr um vídeo da outra, mas eu farei junto com a Stages SC3, que é bem legal de ajuste, vocês vão gostar. Bi, fala um tchau para a galera aí. Tchau, gente! Vini? Falou, pessoal, até a próxima! Até semana que vem com mais um Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. Tchau, turma!